Deixados para Trás. Você já ouviu falar sobre a série de filmes Deixados para Trás? Bem, essa série de filmes narra os últimos dias na Terra após o arrebatamento da Igreja, conforme ensina a doutrina do dispensacionalismo. O dispensacionalismo é uma doutrina teológica com repercussões na escatologia. Entre outras coisas, essa linha defende que o arrebatamento da Igreja e a segunda vinda de Jesus Cristo são duas coisas diferentes que acontecem em dois momentos diferentes. O arrebatamento seria um evento secreto e aconteceria antes da grande tribulação. Já a segunda vinda seria um evento público que aconteceria após a grande tribulação. Essa doutrina foi desenvolvida no século XIX pelo ministro anglicano John Nelson Darby, e a série de livros Deixados para Trás vendeu mais de 70 milhões de exemplares e foi publicada em mais de 34 idiomas. 3 filmes já foram produzidos sobre a série e também fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Mas apesar do enorme sucesso de vendas, a série também é alvo de críticas pesadas, especialmente por parte de cristãos que não concordam com a interpretação dispensacionalista. Por isso, o vídeo de hoje é um estudo sobre a passagem bíblica que serviu como base para o Deixados para Trás. Será que o filme Deixados para Trás está de acordo com o que diz a palavra? Antes da gente começar, deixa seu like e se inscreve aqui na página. Eu sou Thiago Soares e esse é o Manual da Bíblia. Bom, agora sim. Hoje a gente vai analisar o texto de Lucas 17. E eu vou estar usando a Bíblia na versão Almeida, Revista e Atualizada. Versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Os fariseus queriam um reino exterior, terreno e visível. Mas Jesus disse que o reino de Deus é algo espiritual. Na verdade, o reino estava entre eles, e eles não sabiam. Jesus é o reino de Deus, e onde ele estiver, lá estará o reino. Então, se Jesus está em nós, o reino já chegou. Versículos 22 e 23. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Perceba que Jesus não está mais falando com os fariseus. Ele agora está falando com seus discípulos. Jesus começa sua fala dizendo que tempos ruins virão para eles e que eles vão sentir saudades dele. Jesus também diz que eles não deveriam acreditar se algum dia alguém dissesse que ele havia voltado sem que eles o tivessem visto, porque a sua volta seria como um relâmpago no céu que vai de ponta a ponta, visível a todos. Versículos 25 a 27. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. Os dias do Filho do Homem é o período de tempo chamado de Ano Aceitável do Senhor, onde é possível se arrepender, onde há conversão e perdão dos pecados. Então, assim como foi no tempo de Noé, também será em toda a era cristã, porque as pessoas estarão preocupadas apenas com sua vida física e não darão a menor importância para o alerta de juízo divino. Mas quando o juízo chegar, destruirá a todos. Não houve segunda chance na época de Noé, e parece que também não haverá quando Jesus vier em sua segunda vinda.
Versículos 28 a 30. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Agora Jesus vai comparar a sua segunda vinda a outro tempo de juízo divino que aconteceu contra Sodoma. Você pode perceber que também nesse caso Deus julgou e destruiu todos os infiéis. Ou seja, também não houve nenhuma segunda chance aqui. E o assunto de toda essa passagem parece que é a manifestação de Jesus, ou seja, a sua segunda vinda, que será visível a todos. Por enquanto, não vimos nenhuma menção a um possível arrebatamento secreto ou parcial dos crentes. Versículos 31 e 32. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus continua falando sobre aquele dia, ou seja, o dia da manifestação do Filho do Homem. E, em outras palavras, Jesus continua falando sobre a sua segunda vinda. E a mulher de Ló é um bom exemplo de tudo o que não deve ser feito. Porque, embora ela parecesse fiel a Deus, estava totalmente presa ao mundo, tanto que ficou triste por ter que abandonar aquela cidade e, com isso, os seus próprios pecados. E naquela ocasião, ela também não foi poupada do juízo divino. Versículo 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Assim como as pessoas que viveram nos dias de Noé, quem se importar apenas com a vida física, acabará perdendo tanto essa vida quanto a que virá após. Mas quem estiver disposto a abrir mão de coisas terrenas, assim como fez Noé, que preferiu obedecer a Deus ao invés de buscar satisfação em sua vida física, receberá salvação e vida eterna. Versículos 34 a 36. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. O dia do Filho do Homem será dia em alguns lugares, mas em outros será noite. E existem observações bem interessantes aqui. Primeiro, Jesus fala de um casal dormindo, onde um será levado e o outro deixado. Depois, ele fala de 2 mulheres que estão trabalhando, onde uma será levada e a outra deixada. E por último, ele fala sobre 2 homens trabalhando num campo, onde um será levado e o outro deixado. Ou seja, não importa o sexo, o período do dia, a profissão, o grau de parentesco ou qualquer outra coisa, porque o juízo virá para todos e a salvação é individual. Versículo 37. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Os discípulos perguntaram: onde esse juízo acontecerá? Parece que eles queriam saber onde deveriam esperar por Jesus. E Jesus responde que onde houver gente, ali haverá o juízo. Não será um evento isolado, nem muito menos secreto. Vai acontecer no mundo inteiro. E todos os que forem salvos verão o retorno de Cristo e o juízo de Deus sobre os ímpios. Assim como também foi nos tempos de Noé e também de Sodoma. E essa foi a análise do texto, conforme o seu próprio contexto. Mas, em nenhum momento, parece haver uma menção a um arrebatamento secreto para os crentes. Muito pelo contrário, Jesus estava falando com seus discípulos e orientando a esperarem pelo seu regresso. Eu acho que se houvesse um arrebatamento antes da grande tribulação, Jesus não se preocuparia em falar essas coisas para eles. Ele simplesmente diria para eles ficarem tranquilos, pois seriam arrebatados antes da sua segunda vinda. Aliás,
Parece que o arrebatamento, a segunda vinda e também o juízo divino serão coisas que vão acontecer quase que em sequência. Esse texto não faz nenhuma divisão de período de tempo, o que dá a entender que serão eventos muito próximos uns dos outros. Mas uma coisa fica muito clara nesse texto, e é muito importante, que nós estejamos prontos para a manifestação do Filho do Homem. Devemos ser como Noé, mesmo que o mundo inteiro venha na contramão disso. Então, a conclusão que chegamos é que o deixados para trás da Bíblia é uma referência para as pessoas que serão deixadas para serem julgadas por Deus, e não se refere às pessoas deixadas para trás para enfrentarem a grande tribulação. É isso que o texto diz. E isso é tudo. Espero que você tenha curtido. Obrigado por sua atenção. Eu sou o Tiago Soares e esse é o Manual da Bíblia. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.